chegamos para falar esta palavra de Deus, eu também sou muito incentivado, passo a estudar esta palavra para trazer uma palavra bem fundamentada, né? Porque às vezes você fica tão envolvido nas suas atividades do trabalho, do dia a dia, ou mesmo não tem saco, como diz, para se parar e estudar ali a Bíblia. Mas a gente está numa época que ninguém pode desprezar a necessidade iminente de se estudar a palavra de Deus para saber o que é que Deus quer de você, o que é que Deus quer e como quer que a gente haja diante das adversidades ou mesmo até das facilidades que a vida nos coloca no dia a dia, como nós devemos proceder. E a Bíblia, na realidade, não é como uma constituição de uma nação. Sobretudo se essa nação for, por exemplo, o Brasil, onde a Constituição muitas vezes é rasgada, não é? Os tribunais que se sentem acima da Constituição desse país desconhecem as normativas dentro de uma Constituição e agem como quiser. Como quiserem os senhores juízes, desembargadores, né? Mas na palavra de Deus, não. Não tem o Supremo Tribunal. Temos um Supremo, que é o nosso Deus. E o Filho dele, o Cordeiro de Deus, Jesus, que se prontificou a receber toda a mazela desse mundo, se deixou ser martirizado para a salvação da humanidade. Ele tomou o poder que Satanás tinha sobre toda a humanidade. Porque Deus, quando criou Adão, ele criou Adão na imagem e semelhança de Deus e disse que ele podia governar tudo. Determinou que ele colocasse nome de todos os objetos, de todos os animais, de tudo. E Adão, juntamente com a sua companheira Eva, entregaram o poder que Deus tinha dado a ele. Entregaram para o Satanás. Porque quando Adão, juntamente com a Eva, desobedeceram uma determinação de Deus, porque Deus, quando colocou naquele jardim do Éden a árvore, que é a única que ele não podia tocar nem utilizar daquele fruto, porque ali era uma árvore do juízo. Na realidade, quando Deus colocou aquela árvore ali no meio do jardim do Éden, ele diz: tudo é seu aqui, você usufrua. Mas quando Deus colocou aquela árvore, ele também, certamente, ele disse: eu vou observar se vocês vão ser obedientes. E você sabe muito bem da história. Ali, eles foram ludibriados pelo Satanás, pela astúcia do Satanás, e fez com que ele sucumbisse, ele não considerasse, ele não respeitasse aquela determinação de Deus. E com isso, já que você não obedeceu esta lei, você passou o poder que tinha sobre todas as coisas para o Satanás. E Satanás veio governar o mundo e, a partir dali, começaram as dores, os sofrimentos, a morte, pela desobediência de um, Adão, no caso, e isso prefigurou para toda a humanidade. E todos nós passamos a
estar sujeitos às influências de Satanás. O homem definitivamente já estava condenado ao inferno pela desobediência de Satanás e toda a humanidade estava já determinado a ir para o inferno. Mas Deus, em duas ocasiões ainda, ele procurou salvar essa humanidade. A primeira ocasião depois disso foi o Noé. Noé ficou construindo aquela arca, aquele barco, aquele navio para salvar aqueles casais de todos os animais e a família dele, de Noé. Muitos, durante toda a trajetória de Noé, construindo aquela arca durante 100 anos, e o povo zombando. Esse cara aí é doido. Construindo essa arca, tem sentido isso? Mas aí você sabe, houve o dilúvio e Deus salvou aquela família de Noé e os animais, e os demais foram mortos pelo dilúvio. Foi uma primeira limpeza da humanidade. E o homem continuou a transgredir após todas essas passagens. E Deus viu que a humanidade realmente era perdida. Não tinha jeito. O que foi que Deus fez? Disse: eu vou entregar esse meu filho para ele salvar essa humanidade. Você teria um coração de colocar seu filho para salvar uns desconhecidos? Jamais, né? Mas o amor de Deus, sempre tão infinito por nós, ele colocou o filho dele, entregou o filho dele, disse: meu filho, você vai com a missão de tomar o poder de Satanás sobre toda a terra. E Deus mandou Jesus, Jesus passou aquele martírio todo, aquele sacrifício imenso, e a humanidade, sucumbida no pecado, influenciada por Satanás, não transgredindo as orientações de Deus até hoje. O homem não tinha condições de seguir aquelas leis que o Velho Testamento foram oferecidas para a salvação do homem. Porque o homem, por si só, ele tem uma natureza pecaminosa, porque o Satanás veio habitar na terra e tentando destruir a todos. Jesus foi martirizado, sofreu de todas as dores, todas as formas para salvar a nós. O seu sangue foi derramado e pelo seu sangue nós fomos salvos e somos salvos pelo seu sangue. E até hoje a humanidade desdenha de Cristo, desta palavra, porque não querem nem ouvir. Ah, já vai esse cara de novo, essa ladainha do crente. Não é? É assim. As pessoas não querem ouvir esta palavra, mas esta palavra que Deus, através de Jesus, nos deixou para que nós semeássemos no seu coração, para que você tivesse uma oportunidade outra, já que ele ofereceu tanta oportunidade para a humanidade, e a humanidade foi
deixando de lado. A humanidade foi só se entregando aos valores materiais, às coisas que satisfazem o desejo da carne e o ego pessoal, através do adquirir riquezas, cargos, mas esquecem de ser uma pessoa resgatada, onde você passa a ser um instrumento. Mas as pessoas têm vergonha de levar esta palavra. As pessoas têm vergonha de entrar numa igreja. Já pensou se me virem entrando nessa igreja evangélica? Logo eu. As pessoas não querem renunciar à sua rodada de amigos ali na birita. As pessoas não querem renunciar aos prazeres que Satanás dá de bandeja para você sucumbir, quando você mesmo na sua consciência sabe, isso eu não estou agradando a Deus, mas você persiste em fazer a coisa errada, mas dá um prazerzinho gostoso ao meu corpo, ao meu ego. Ficam ali numa redoma na vida como se fosse todo-poderoso. Você ali e sua família não se preocupa num todo. Ninguém está dizendo que tenhamos que distribuir os seus proventos que você tanto trabalha para conseguir. Mas você não pode esquecer também de saber que tudo que nós temos é concedido por nosso Deus. Se todo dia nós acordamos, nos levantamos, temos nossa boa pensamento, nossa boa consciência, somos sadios para trabalhar, para exercer nossa labuta no dia a dia, não é? Buscar o sustento da sua família, respirar. Sabe que é Deus que nos concede tudo. E você não agradece às vezes, né? Vai dormir já, cumpri meu dia, minhas obrigações. Deita ali como se fosse um berço esplêndido. Mas o esplendor está na vontade de Deus. Você viu que nós passamos há pouco, a humanidade, pela praga do Covid-19. As pessoas ficavam tentando respirar e não conseguiam respirar. O fôlego era curto. Aí as pessoas veem, através desta reflexão, que até o nosso respirar, que você nem percebe, não é? A não ser quando nós chamamos atenção. Respire, puxa o fôlego. Aí a gente respira e percebe que estamos respirando. Mas é algo que é tão normal na nossa vida, respiramos, que a gente nem percebe que até um fôlego depende de Deus, da vontade de Deus. E que nossas vidas não é nada. Às vezes nós vamos galgando coisas materiais e a gente vê que de uma hora para outra pode ser chamado e dali em diante nada mais existir. E tudo aquilo que foi feito nessa terra de coisas materiais ficam tudo. E muitas vezes para briga com a família, da família, né, pela herança. É assim. Nós desconhecemos os verdadeiros valores da vida. Nós vamos dizer, priorizamos nas nossas vidas as coisas que são agradáveis ao nosso dia a dia. Quando a gente esquece quem dá as coisas agradáveis às nossas vidas, é o nosso Deus. É o nosso Deus. Então,
Agora, eu comecei um estudo sobre Apocalipse, porque todo mundo está dizendo, né? Nós estamos entrando na época do Apocalipse. Já ouviu isso? Já ouviu? Todo mundo fala isso. Entramos na época do Apocalipse. Então, eu comecei a ler Apocalipse, estudar um pouco para nós entendermos. Se você nunca leu Apocalipse, a gente trocar um pouco dessas informações, tá bem? Então, os primeiros capítulos de Apocalipse, na realidade, o Pedro, apóstolo Pedro, ele foi levado em espírito, ele teve o que a gente chama de transe, né? Ele teve uma visão muito importante que Deus concedeu que ele visse, e ele em espírito foi levado para conhecer o que que viria para a humanidade. Primeiro, fala-se das 7 igrejas no mundo, 7 igrejas. E falava que nessas 7 igrejas percebe que não existe perfeição, que não existe pureza. Fala-se de que muitos têm coisas boas, têm coisas que são louváveis, mas todas elas falam: nisto você não está cumprindo, nisso você está desviando. Fala das mazelas dentro das próprias igrejas, fala até de prostituições em alguma das igrejas. E nesse falar desses capítulos iniciais de Apocalipse, ele diz: arrependam enquanto há tempo. Mas você já percebeu que todos nós, você, eu, nós somos a igreja também? Porque quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és a minha igreja, e sobre essa minha igreja eu edificarei meu templo. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Através de nós levamos a palavra de Deus, nós recebemos o batismo do Espírito Santo, confessamos a Jesus e vivemos uma outra vida, onde o Espírito Santo passa a morar em nós. E nesta visão de Pedro, ele via ali uma pessoa que, na imagem, ele descreve que possivelmente é o filho do homem, ou seja, ele via Jesus, mas disse que tinham os cabelos brancos, o rosto refletia como o sol na fase do maior claridade. Seus olhos eram como fogo, suas roupas, uns vestes brancos, um cinto com uma fivela de ouro próximo aqui ao peito daquela imagem que ele disse que era o filho do Deus. Os pés dele calçados como bronze que reluzia muito claramente. A voz como de águas e a boca com uma espada, ou seja, dizendo ali que Jesus seria o responsável pelo julgamento da humanidade. Via que na mão de Jesus, na mão direita, na visão de Pedro, ele viu ali postos 7 estrelas que correspondiam justamente a essas igrejas. Ou seja, na mão de Deus, de Jesus,
estava ali entregue àquelas igrejas, aquelas 7 igrejas. Ou seja, o Jesus estava a todo momento observando. E mais adiante, Pedro teve outra visão em espírito do Apocalipse. E viu ali como se fosse um tribunal. Existia uma cadeira grande no centro. Nesta cadeira estava um homem ali sentado, todo de branco, com um livro posto à sua direita, e ao redor dele 24 cadeiras, e cada uma sentada por ancião. Viu também que tinha 7 tochas em torno daquela cadeira onde Deus estava assentado. E constantemente, de dia e de noite, louvava o Senhor, enaltecia a glória de Deus, e todos se prostravam diante do poder de Deus. E também na visão de Pedro, viu que o cordeiro estava ali. Esse cordeiro, você sabe quem era representado, né? Esse cordeiro é justamente, não pode, gente, atender, tá vendo? Quebra o raciocínio, desculpa, viu? Aí esse cordeiro é justamente nosso Jesus. E nosso Jesus estava ali. Eu até anotei algumas coisas. Via que estava como um aspecto de uma pedra de jaspe, de sardônio. Eu até procurei no Google como era essa pedra. É uma pedra avermelhada. Você pode procurar aí no Google. Em torno ali do tribunal estavam arco-íris, prevalecendo uma cor de esmeralda. E existia também, ele dizia, seres viventes ali. Olha, eram seres que tinham 7 olhos na frente, olhos atrás, tanto na parte dianteira como na parte traseira da cabeça daqueles seres viventes. 4. O primeiro ser vivente que ele viu com tantos olhos tinha como a face do leão. O segundo ser vivente com vários olhos tinha com o aspecto de uma novilha. O terceiro ser vivente com vários olhos era com aspecto de homem. E o quarto e último ser vivente que ele via ali era com aspecto de águia. E todos estes seres viventes, eles tinham 6 asas e constantemente eles estavam louvando ao Senhor. A gente que não conhece a profundidade disso parece até estar mentindo essas histórias, pai. Leia a Bíblia, Apocalipse, nos capítulos iniciais. E viu que em seguida ele tinha um livro que era escrito tanto na capa quanto todo ele na parte de dentro e tudo. E só uma pessoa poderia abrir este livro, que era aquele livro que estava na direita, na mão direita do Deus. E este livro foi entregue ao Cordeiro para que só ele poderia abrir este livro, que tinha neste livro 7 selos. E esses
esse livro, o cordeiro, quando pegou aquele livro, ele abriu o primeiro selo. E quando ele abriu o primeiro selo, se apareceu, viu um cavalo branco com um cavaleiro montado ali, com um arco na mão, e dizia que aquele cavaleiro ele era responsável por levar a paz na terra. Ele era um cavaleiro vencedor que ia levar a paz na terra. Aí viu, na visão de Pedro do Apocalipse, ele viu o segundo selo ser aberto. Quando esse segundo selo foi aberto, foi visto um cavalo de cor vermelha. E viu que esse cavalo tinha por finalidade tirar a paz da terra. Será que esse segundo selo está por ser aberto agora, nesses tempos, gente? E continuou. Esse segundo selo que abria e via um cavalo vermelho, ele também fazia os homens se matarem uns aos outros. Veja como está. É a perturbação das guerras, é a falta do amor, não é? Então, não tenha dúvida que esse segundo selo eu acho que já foi aberto. Aí, em seguida, Pedro, na sua visão de Apocalipse, ele viu o terceiro selo ser aberto. E era um cavalo preto. E o cavaleiro que ali estava, ele tinha uma balança na sua mão. E vinha um punhado de farinha que correspondia a um denário. É o dinheiro. Depois ele viu que tinha 3 punhados de cevado e também correspondia a um denário. E ele disse: não deixe contaminar, quebrar nem o azeite nem o vinho. Então a gente percebe que nesse terceiro selo de Apocalipse, onde vê a balança, ou seja, aqui está se observando uma possibilidade de julgamento. Não deixe que o azeite seja contaminado, o óleo da unção, que o vinho seja quebrado. O vinho é o sangue do Cordeiro, que é derramado para salvar a humanidade. Você entendeu o terceiro selo? O quarto selo. Aí, quando abria o quarto selo, aparecia um cavalo amarelo. E o cavaleiro que estava montado neste cavalo tinha como nome de Morte. Meu Deus do céu. E o inferno acompanhava este cavaleiro. E foi visto que 1/4 da humanidade aqui da Terra era morta pela espada, pela fome, pelas doenças ou pelas feras da terra. E o quinto selo estava ali debaixo, quando foi aberto o quinto selo. Foi visto ali debaixo do altar as diversas pessoas que morreram pela causa de Jesus. E alguns reivindicavam: até quando vamos ficar aqui? Quando vamos ser julgados? Quando é que vão julgar aqueles que causaram tanto sofrimento para nós? Aí se ouviu a voz dizer assim: tenha paciência. Nós não podemos agora
julgar os que fizeram toda a ruindade, porque ainda tem pessoas que precisam vir para que depois sejam julgados. Porque essas outras pessoas que estão ali ainda precisam vir porque estão defendendo o nome de Jesus. E essas pessoas que estavam sendo vistas ali no tribunal, debaixo do altar, estavam todas vestidas de branco, ou seja, estavam purificadas. E finalmente, isso foi o quinto selo. E no sexto selo, o próprio Deus tinha como aquela abertura do sexto selo a ira do Cordeiro. Então na terra havia uma grande tribulação, um grande terremoto, o sol ficava encoberto, não provocava mais claridade, a lua cor de sangue, as estrelas caíam sobre a terra e o céu fazia como se fosse um papel, assim, era recolhido. As montanhas abaladas, as ilhas também. E quando foi que o Paulo viu que apenas 144 mil pessoas na Terra, veja o número, 144 mil pessoas estavam seladas com o selo de Israel. Ou seja, são 144 pessoas que verdadeiramente neste mundo eram ali separadas, porque escolheram, nesta oportunidade que nós estamos tendo, escolheram optar pelos caminhos de Cristo. Você viu que toda essa história inicial até o final do capítulo 7 de Apocalipse, se você quiser ler, ela fala justamente que dessas atribulações que a Terra vai passar, a humanidade vai sofrer, muitos vão morrer, muitos, muitos, muitos. E existia nos quatro cantos da terra os quatro anjos que eles causavam dano na terra, no mar. Aí veio um anjo de maior autoridade no nascente do sol e ele deu ordem para os quatro anjos que estavam fazendo desordem na terra que ele parasse, que não soprasse mais o vento, nem o mar, nem destruísse as árvores, parasse. E ali, naquela visão, começava a glorificação. Aí o Pedro perguntou na visão ali que ele teve em Apocalipse, quem são esses que vestem de branco? Aí a voz lhe disse, você sabe. Aí a voz disse, eles vieram das grandes tribulações, das dificuldades, das coisas que sofreram porque assumiram o nome de Jesus como fundamento da sua vida. Você se prepare que também vem perseguições quando a gente está determinado a seguir ao Senhor. E todas essas pessoas que vestiam branco na visão de Pedro no Apocalipse, todos estavam vestidos de branco. E dizia a voz, estes nunca mais terão fome, estes nunca vão ver mais a morte, estes nunca mais vão ter sede, estes nunca mais vão sofrer. Então, nesse estudo inicial que nós estamos fazendo sobre Apocalipse, a gente quer alertar cada um de nós. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não perca tempo, porque
Vão acontecer coisas nesta humanidade e pode ser que não seja depois que você passar daqui. Possa até acontecer nas nossas existências atuais, porque não se sabe quando é o momento de tudo isso acontecer. Não se sabe o momento da volta de Cristo. Tenha cuidado, é como você tem que ter prudência, como diz a palavra. Tenha cuidado, como o dono da casa está ali de vigília, porque não sabe a hora que o ladrão chega para roubar. E ele está ali de sentinela, tomando conta para que nenhum dano cause para a sua família, a sua vida. Então, essa parábola que Jesus nos propôs foi exatamente isso, que nós tenhamos que ter muito cuidado no tempo que você está vivendo, porque você não sabe o dia de amanhã, não sabe se existirá mais oportunidade de correção. De correção é você saber dizer não. Dizer não às coisas que são oferecidas de bandeja na sua vida. Você, opa, que beleza! Mas você sabe que não está em linha com a palavra de Deus. Então rejeite. Como diz a palavra de Deus, diz, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Por que Jesus disse essa palavra? Porque ele sabe que aqui é a igreja do Senhor, ou seja, onde o Espírito Santo faz morada, mas ele sabe também que essa igreja que é você tem as portas. E estas portas, quando estão abertas para as coisas do mal, é aqui nesse território, no nosso corpo, na nossa mente, que o Satanás entra de sola para lhe levar para o inferno. Valeu a pena? Vale a pena você chegar lá e dizer, mas foi um prazerzinho só, que foi tão gostosinho, mas não está em linha com a palavra, meu irmão. Um pensamento que não seja edificante, não seja um pensamento que esteja em linha com a palavra, repreenda. Uma satisfação sexual que chega, você pode dizer não, porque não faz parte da linha com a palavra de Deus, e a gente tem que ter justamente a verdadeira determinação da nossa mente, do nosso corpo, dizer não, eu quero e eu manterei seguindo a Cristo. Porque ali em Pedro ele dizia, em Pedro não, em Romano, acho que era Romano, Paulo em Romano, ele cita assim, que minha mente quer as coisas do céu, minha mente quer as coisas para Deus, mas meu corpo quer as coisas do inferno. Eu não entendo como pode ser essa dualidade. Meu corpo quer uma coisa, minha mente quer outra. Ou seja, constantemente a gente está posto em conflito de nós mesmos, de nossas inclinações, porque o nosso corpo tende a ir para as coisas erradas. Mas a sua mente tem a consciência. Se sua mente verdadeiramente está em Cristo, você tem que saber renunciar. Não, não quero. Não é que você não tenha interesse por certas coisas, claro, mas você não pode fazer dela como um prato para você se lambuzar e cair na destruição. Mas, meu Deus, é tão bonzinho que ele vai me perdoar. Meu Deus do céu. São pecados que você tem a consciência, já passou do seu tempo da ignorância. Quando você está em Cristo verdadeiramente, você não pode dizer, não, eu vou continuar e Deus é tão bonzinho, vai continuar me perdoando. Não, você tem o Espírito Santo em você, você tem a consciência, a sua mente está em Cristo e o seu corpo está em Satanás.
Ou você está também com a mente sendo campo de atuação de Satanás? Não. Você não pode brincar. Você não pode brincar com a palavra de Deus. Você não pode brincar com esses caminhos santos que já foi derramado como oferta do Cordeiro para a sua vida. Seria uma ingratidão tremenda. A humanidade tem sido muito ingrata com Jesus, porque quando só chega para Jesus quando tem algum pequeno sofrimento. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, me ajude, está doendo isso, tá? Mas quando você está com a vida tão abençoada, recebendo tantos favores, você vai desprezando isso. Você vai se distanciando do Espírito Santo. Você vai distanciando de uma vida santa, porque permanece errando o que não devia mais errar. Você já passou por etapas. Considere as etapas que você passou. Não pode estar continuando assim, gente. Tenha maturidade espiritual. O tempo da criancinha, o bebê na fé, já passou. Você hoje é um adulto espiritual. Uma criancinha tem ainda a inocência de não saber o que é errado. Faz as coisas erradas, não é? Mas o adulto não. O adulto sabe o caminho que tem que seguir. Verdade? Você sabe o caminho que tem que seguir. Você vai continuar dando oportunidade para Satanás. Venha, meu amigo Satanás, trabalhar na minha vida. É isso que tu quer. É isso que tu quer. Você está distante, sempre trabalhando. Venha, Satanás, ser bonzinho para eu ter esse prazer, para eu conseguir isso, para eu ter esse favor, esse dinheiro. Meu Deus do céu. Expulse. Expulse. Expulse as coisas do mal da sua vida. E receba verdadeiramente a bênção do Senhor. Mas essa bênção do Senhor eu recebo ali nas igrejas. Quem quer receber isso, eu recebo. Mas receber é você saber que ali é um favor, é um presente. Eu costumo dizer em casa, por exemplo, que minha família às vezes recebe um presente, né? E diz, não, isso aqui eu vou guardar para uma oportunidade. Não, você não sabe se vai ter essa oportunidade. Então, bem assim na nossa vida com Cristo. Você recebeu esse presente. O sacrifício de Jesus foi entregue de bandeja para te salvar. Você recebeu esse presente. Ah, eu vou deixar para uma oportunidade. Não. Você tem que usar todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. E se eu recebo um perfume, estou até cheirosinho, viu, gente? Recebi um presente gostoso, um perfume muito cheiroso. E até minha esposa disse, olha, deixa para usar na festa. Não, senhora, eu vou usar toda hora. Mas não precisa. Precisa? Eu estou vivo agora, pô. Então, essa unção do Espírito Santo é para todo dia. É para todo instante, gente. Olha. Eita, obrigado, viu, gente? Tá muita gente querendo participar, mas eu não posso agora. Não quebra a nossa conversa, né? Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe minha irmã. Ponha em prática esta palavra porque ela é gloriosa, amém?